diria que poderia ser uma pessoa que estaria em busca do mundo. Eu não sei se ele conseguiu se encontrar. Para ele era muito comum ele fazer uma besteira no departamento financeiro e o pai, vai embora, não quero mais você aqui. Depois de 2, 3 dias o pai aceitava ele de novo. Ele tem desvios de comportamento compatíveis com quem age da forma como ele agiu. Bom, esse crime aconteceu dia 28 de março de 2004, por volta das 9h30 da noite, era um domingo. Para nós chega uma mensagem sucinta do local. Casal morto, interior de residência, num bairro que para nós a gente sabe que exige um cuidado, uma cautela maior. No primeiro momento os vizinhos ouviram uma sequência de tiros. Transcorridos cerca de 5 minutos, ouviram uma segunda sequência de tiros. Já naquela oportunidade achavam que eram oriundos da residência das vítimas. Tentaram fazer contato com eles através do telefone, eles não atenderam e assim chamaram a polícia militar. A polícia militar tocou a campainha, ninguém atendeu, então eles acharam por bem pular o muro através de um muro vizinho. Entraram na casa, já avistaram a Alessandra de Fátima Troitino morta na porta de entrada da cozinha e o Luiz Carlos Ulgay, um pouco mais para dentro da casa, também morto. Era uma casa grande, onde os andares superiores era a produtora, e ele morava num tipo, como se fosse um porão, né? Reformado, uma casa bastante interessante, aproveitando o espaço, com todo o conforto imaginável que uma casa naquela região poderia proporcionar, com piscina, sala de ginástica, banheiro, quer dizer, um local bastante grande. O homicídio de autoria desconhecida, eles solicitam assessoramento para a equipe do DHPP, que é uma equipe especializada nesse tipo de crime. Com a chegada da equipe pericial do Departamento de Homicídio, foi comprovado que não havia qualquer sinal de arrombamento, os móveis encontrados em total alinhamento, existiam ao lado dos corpos vários objetos pessoais, importância em dinheiro, então a princípio já passou-se a ocorrência de latrocínio. O autor do homicídio realmente estava em busca de uma execução da morte do casal. Tratava-se de um caso de homicídio, duplo homicídio doloso, até porque as vítimas, ambas, possuíam um tiro encostado. Isso denota que o autor tinha a real intenção de matá-los. O corpo da Alessandra, praticamente na porta de entrada, a porta aberta, e ela praticamente na porta, com roupas, vamos dizer, roupas íntimas, vamos dizer, de dormir, uma camisola, alguma coisa mais despojada, e ele mais adentro numa sala de televisão. O fato de alguém receber alguém naqueles trajes, não se receberia uma pessoa estranha, não seria pelo menos o hábito, né? De uma pessoa receber uma pessoa estranha naqueles trajes. Não se tem uma proximidade, algum caráter mais íntimo entre ela e o autor. A pessoa que matou era uma pessoa do convívio daquele casal morto. Não houve uma entrada de uma forma clandestina ou então de uma forma violenta. Quem entrou com a chave daquela casa. E sabendo se movimentar lá dentro, valeu-se de senhas que poucas pessoas tinham. Na sequência, aquela casa também era guarnecida por cachorros. E os vizinhos disseram que esses cachorros não foram acionados, não houve latidos, eles não promoveram nenhum barulho. O que também leva a crer que era uma pessoa ou eram pessoas conhecidas daquele cachorro, com os quais essas pessoas conviviam diariamente. O fato de ter aberto a porta, não houve arrombamento, os trajes dela, então vai me caracterizando talvez a proximidade entre autor e vítima, né? Então é alguém que ou talvez frequentasse ou tivesse conhecimento mais íntimo do casal. Bom, no transcorrer da investigação nós ouvimos cerca de 80 pessoas, entre vizinhos, familiares, clientes da empresa que o Luiz Carlos Ulgay era proprietário, amigos em comum, e todos eles não relatavam qualquer fato que pudesse justificar a ocorrência daqueles crimes. Ou seja, em nenhum momento, nenhum deles justificou aquela ação tão cruel. A não ser alguns depoimentos traçavam que dias antes o Luiz Carlos Ulgay havia tido uma discussão muito séria com o Gil Ulgay.
e por tal motivo teria colocado ele para fora de casa. E nós ouvimos uma secretária, ouvimos todos os vigias da rua e nenhum deles apontou qualquer suspeita, nenhum deles havia visto alguém sair da casa. Consequentemente, prosseguindo a investigação, ouvimos uma secretária da empresa. E ela, na hora que foi ouvida, ela chegou e falou para mim: doutor, eu estava aqui no corredor, quem que o senhor ouviu agora há pouco? Eu falei: eu ouvi os vigias. Porque eu ouvi um deles falar que viu quem era, mas não ia falar porque tinha medo. Eu falei: mas você sabe quem é? Eu falei: eu não sei. Mandei chamar todos os vigias que tinham sido ouvidos naquele dia. Quando eles estiveram todos, era um número de 4, ela apontou: quem eu ouvi falar que viu foi aquele ali. E seria um vigia, por questão de segurança, eu não vou falar o nome dele. E eu falei: olha, ela acabou de falar que te viu você falando isso. Aí ele pensou, falei: realmente eu falei. Eu não falei para o senhor a primeira oportunidade porque eu fiquei com medo, mas realmente eu vi. E quem saiu depois dos tiros foi o Gil Gaio, comprado em uma segunda pessoa. Aí eu falei: explica como é que foi. Logo após os tiros, ele saiu da cabine que ele estava e ficou olhando atentamente para a rua. E viu 2 pessoas saírem de dentro da casa. Elas vieram à sua direção, ao perceberem que ele estava ali, atravessaram a rua e passaram por ele do outro lado da rua. Mesmo assim, não impediu que ele visse que daquelas pessoas era o Gil Gaio. Essa segunda pessoa não foi identificada. Nós investigamos todas as pessoas que tinham contato íntimo com o Gil. Nós acreditávamos que a pessoa que acompanhou ele para praticar esse bárbaro do crime teria a pessoa que teria um contato muito próximo a ele. Investigamos pessoas mais próximas, infelizmente a gente não conseguiu identificar. Começamos a investigar a relação que o Gil possuía com o Luiz Carlos Gaio e em certas ocasiões realmente a relação não era tão boa assim. Detalhes em relação à arma. 2 amigos foram ouvidos em datas diferentes e apontaram que em determinadas datas também diferentes, em ocasiões diferentes, em lugares diferentes, viram o Gil portando uma pistola 380 marca Taurus. A arma esta, das mesmas características, foi utilizada para matar as vítimas. E assim nós começamos a levantar a suspeita, apanhamos a arma e encaminhamos para a estrutura criminalística. O sócio dele, o Rude, ele diz que ele, no escritório que os dois tinham em sociedade, ele tinha uma caixa que Gil Gaio montava e dizia que era uma caixa de sobrevivência, era um kit de sobrevivência. Dentro dessa caixa ele tinha esta arma, ele tinha droga, ele tinha faca, ele tinha canivete, ele tinha estrelas ninja, ele tinha alguns instrumentos que ele dizia que quando o mundo acabasse, aquela caixa seria usada como sobrevivência para ele. E na segunda-feira, ele, desconfiando já que Gil Gaio pudesse ser o autor dos crimes, foi até o local onde ele guardava aquela arma e ela já não mais se encontrava lá. Nós aprendemos na casa dele uma nota fiscal da compra de um coldre. Então nós entrevistamos a funcionária dessa loja. Falou: o senhor lembra dessa venda? Eu falei: eu lembro. Esse menino pediu um coldre de arma. Ainda na época, eu perguntei para ele: você quer da marca Imbel ou da marca Taurus? Ele falou: eu quero da marca Taurus, justamente da mesma característica da arma que foi utilizada para matar as vítimas. Esta arma era uma pistola calibre 380, que, confrontada com as cápsulas que foram encontradas na cena do crime, o resultado foi positivo. Minha preocupação inicial é fazer uma varredura em busca de vestígios. Eu tenho que saber o que eu vou enfrentar numa análise do local. Quando a gente chega, a gente não tem a exata dimensão da situação. Eu não sei se tem sinal de vasculha, eu não sei se tem arrombamento, eu não sei onde tem mancha de sangue, eu não sei onde estão as vítimas, não sei se tem mais vítimas ou menos vítimas. Eu tenho que dar uma olhada total no ambiente. Primeira varredura. Depois começa a fazer uma varredura mais fina. Se libera os corpos, se pericia os corpos, faz exame perirnecroscópico, e se vai em busca também de disparos de arma de fogo. Você tem que ver se o tiro transfixou, onde tem o embate, onde está a posição dos estojos, é compatível essa posição dos estojos, né? Então tudo isso aí vai fazendo com que o perito, na cena do crime, vá compondo ou recompondo
mentalmente uma suposta cena. Durante o trabalho investigativo, nós localizamos ao lado dos corpos 9 estojos deflagrados calibre 380. E no quarto de Girougai achamos mais um estojo, também deflagrado. Esse estojo localizado no quarto de Girougai não tinha qualquer consonância com o crime. Ele encontrava uma posição diferente dos corpos, bem distante dos corpos. Nós tínhamos certeza que aquele tiro havia sido efetuado em uma outra data. Essa 10ª cápsula também, submetida a confronto com aquela arma, foi resultado positivo obtido. Então eu tinha 10 cápsulas, 9 que foram usadas para matar as 2 vítimas, deflagradas para matar as 2 vítimas, e uma 10ª que foi disparada num contexto diferente, num local diferente daqueles 2 onde as 2 vítimas foram encontradas. Dentro da situação da morte de Alessandro e de Luiz Carlos, toda a dinâmica, não tem que me consiga me justificar um disparo de arma de fogo no quarto, onde ele perfurou um baú e atingiu a parede, a não ser que tenha sido anteriormente, vamos supor, um disparo acidental no manuseio de arma de fogo. Aí também nós encontramos várias manchas de sangue pela casa, na sala de ginástica. Suspeitamos então que o próprio cachorro das vítimas, atordoado com aquilo lá, ele ficou passeando pelo sangue e acabou deixando manchas de sangue em outros lugares aposentos da casa. Mas o crime realmente se firmou na porta da cozinha e na sala de televisão. Nós verificamos o seguinte: a porta de entrada da cozinha onde a Alessandra foi morta, ela é de vidro. Então ela abriu a porta já sabendo quem estava do outro lado. Ela foi morta logo ali, o que comprova e corrobora com os depoimentos dos vizinhos. Ou seja, eles ouviram a primeira sequência de tiro. Transcorridos 5 minutos, ouviram a segunda sequência de tiros. Nesse momento, o Luiz Carlos Ugay, no momento da morte da Alessandra, o Luiz Carlos Ugay estava dentro da sala de televisão, que também tem um vidro. Dali ele pôde ver a Alessandra ser morta. O Luiz Carlos, vendo essa cena, se abrigou num dos recintos da casa, trancando a porta. O Gil Ugay veio para ter acesso ao seu pai e poder matá-lo, como de fato matou. Ele efetuou um chute, ele efetuou um golpe, que foi a razão do arrombamento dessa porta. Essa porta foi quebrada, foi arrombada por um pontapé do Gil Ugay. E por que eu digo que foi do Gil Ugay? Porque a perícia do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal de São Paulo nos dá essa conclusão. A impressão deixada pelo sapato que arrombou, do pé que arrombou aquela porta, é absolutamente compatível com um sapato com calçado encontrado em poder de Gil Ugay no cumprimento de uma ordem judicial de busca e apreensão. Confrontada a imagem com a sola de sapato, houve plena compatibilidade. Na sequência, a altura do chute, a intensidade necessária para que aquela porta fosse arrombada e mais, foram encontrados também microlesões na região do pé do Gil Ugay, tudo isso compatível com a pessoa dele e com o mecanismo usado para o arrombamento daquela porta. Ou seja, não há dúvida nenhuma de que ele foi o responsável por esse gesto, que foi a partir daí que foi possível o acesso à segunda vítima, que era o Luiz Carlos. A defesa sustenta que esses tiros foram dados imediatamente antes dos primeiros contatos que os vizinhos faziam. E tenta dizer que neste horário o Gil Ugay já se encontrava em outro local, especificamente neste escritório. Chamava KTM. Assim que ele subiu, a faxineira encontrava-se, porventura, limpando o apartamento, limpando esse escritório. E ele pediu para que a faxineira chamasse o marido. Você pode chamar o marido? Eu pedi um favor para ele. E o marido veio. Você pode fazer o favor de deixar essa roupa para lavar na lavanderia para mim amanhã? O gerador achou estranho porque nunca tinha feito isso, mas querendo ser solícito, acabou aceitando. E assim ele fez isso, pegou as roupas e levou até a lavanderia. Essas roupas foram submetidas à análise, mas infelizmente, como elas já haviam sido submetidas a uma lavagem industrial, realmente não foi constatada nenhuma substância oriunda de pólvora. Esse cadastro da lavanderia está registrado em nome do Rudy, que era um sócio dele, não o nome dele. Porque a gente acredita, ele já fez isso de caso pensado.
Seria difícil a gente vincular ele ao crime se fosse descoberta essa roupa, porque esse cadastro está no nome de uma pessoa que não fosse ele, que não era ele, na verdade. Era um amigo em comum. O Luiz Carlos Rugai e a Alessandra de Fátima Troitini já tinham um relacionamento há quase 10 anos, a vida deles era muito harmoniosa, eles eram muito profissionais, eram muito respeitados no meio deles. Eles formavam um casal já há alguns anos, um casal bonito, um casal que realmente tinha fotos, tem fotos no processo, eles fazendo turismo, era um casal ativo, era um casal bem... Só que ela trabalhava na empresa. O Luiz Carlos Rugai cuidava da parte de propaganda da empresa, da captação de clientes, e a Alessandra cuidava da parte operacional. Eles eram muito bem quistos, eram muito trabalhadores, mas também tinham um lado de diversão, se divertiam bastante também. Viajavam, possuíam motos, possuíam veleiros. No próprio dia que aconteceu o crime, já chegou ao nosso conhecimento que a Alessandra já tinha encaminhado um memorando, um e-mail, já tinha encaminhado um e-mail para o banco pedindo a microfilmagem de alguns cheques, suspeitando de falsificação. Então, os amigos comum da Alessandra já estavam relatando que ela estava sofrendo uma pressão por parte do Luiz para descobrir uma certa fraude que estava ocorrendo na empresa, no departamento financeiro. Lembrando-se, quem era a pessoa responsável pelo departamento financeiro era o Gil Rugai. Bom, o Gil Rugai fez um ano de seminarista, é uma pessoa inteligente, uma pessoa que trabalhou sempre com o pai, já havia sido demitido várias vezes pelo pai por trabalhar no departamento financeiro, é uma pessoa que não manuseava cartão de crédito, cheque, não dirigia carro, ele sempre andava com dinheiro nas mãos, sempre usava uma roupa social, ele nunca teve uma roupa esporte, não gosta desse tipo de roupa. É uma pessoa assim que ele não confessaria o crime nunca, ele é uma pessoa que controla muito a emoção. Eu falo bem francamente, se ele estivesse sentado aqui ao meu lado, pode ser que ele convencesse todo mundo que ele era inocente e eu seria o autor do crime. Na sentença condenatória, o juiz disse que a personalidade dele é uma personalidade dissimulada, desvirtuada. Ele é uma pessoa perigosa. Disse isso o juiz, que é o ente imparcial desse processo. No quarto dele tinha um baú. Até que esse tiro que foi dado, nós pedimos de estojo, foi dado nesse baú. Segundo o empregado, de vez em quando ele dormia nesse baú. Segundo o empregado, ele queria comprar um caixão e dormir dentro do caixão. O pai dele que não deixou. Nós aprendemos, isso está nos autos, nós aprendemos seringa com sangue. Eu inquiri ele, Gil, o que é isso? E ele disse que ele havia feito um curso de enfermagem e como ele não tinha como treinar, ele extraía sangue da própria veia. Nós aprendemos também um potinho escrito pó-santo. Encaminhamos para a perícia, o resultado da perícia foi raticida. Quer dizer, tinha alguns objetos que não eram muito comuns ter no quarto de um garoto, mas enfim, estavam lá. O juiz, no momento da fixação da pena, também deixou ali a sua impressão de que a personalidade do Gil Rugai era uma personalidade deturpada, comprometida, desvirtuada, era uma pessoa, portanto, perigosa, compatível com quem praticou esse tipo de crime, né? Matar os pais, especificamente o pai e a madrasta, é uma coisa muito difícil, tem que ter um motivo, ou então a pessoa tem que ter uma personalidade desvirtuada, que é justamente o caso do Gil Rugai. O Gil Rugai, ele não tem uma personalidade normal. Talvez para a maioria das pessoas, simplesmente por ter sido demitido ou por uma discussão com o pai, não seja, e efetivamente, graças a Deus, isso não é motivo para que o filho mate o pai ou o pai mate o filho. Mas para quem tem esse desvio de personalidade, como o Gil Rugai tem, isso foi motivo suficiente para que ele, acuado, contrariado, reagisse dessa forma abrupta como agiu. E, acertadamente, os jurados reconheceram a sua responsabilidade. Ele esconde muito bem as emoções. Se ele ficar sentado aqui, ele em nenhum momento vai se exaltar, em nenhum momento vai levantar a voz, em nenhum momento vai ser mal educado. Ele tem aquele padrão de voz, aquele padrão de comportamento inalterável. Eu diria que poderia ser uma pessoa que estaria em busca do mundo. Eu não sei se ele conseguiu se encontrar. Ele vivia fora do mundo. Ele se porta daquela forma assim, totalmente perfeita, alinhada,
um rosto assim bem angelical, uma pessoa assim que não vai esboçar nenhuma reação. E por coincidência, quando ele foi interrogado, eu fiquei atrás dele por uma questão de posição no plenário. Aí ele se sentiu incomodado com a minha presença atrás dele, e aí ele não quis falar mais nada. O promotor quis mencionar as perguntas, ele disse que não ia responder mais perguntas nenhuma para o promotor estava sendo ofensivo a ele. Então ele demonstra assim, que ele não tolera nenhum tipo de agressão. O perfil dele é assim, por exemplo, ele sentava na cabeceira da mesa e ele, na hora de pagar a conta, ele tinha que exibir que ele estava com bastante dinheiro e pagar a conta para todo mundo. Ele não dirigia, porque para dirigir para ele seria uma coisa assim meio desqualificativa para a pessoa dele. Tanto é que ele só andava de táxi. Ele tinha condições para dirigir, o pai dele podia dar um carro para ele a hora que ele quiser, mas ele só andava de táxi. Inclusive tem um fato muito interessante que consta do inquérito policial, é o momento em que, anteriormente a esse crime, Gil Gai já tinha deixado clara essa sua personalidade desvirtuada. Ele tinha uma paixão por um garçom de uma pizzaria aqui de São Paulo, pizzaria chamada Piola. Esse garçom, ele tinha uma namorada. E Gil Gai, porque contrariado com a situação de que essa namorada impedia que ele conseguisse ter um acesso mais contundente a essa pessoa porque ele tinha essa especial predileção, acabou agredindo essa moça. Acabou, inclusive, quebrando um copo na cabeça dessa moça, porque ela era namorada da pessoa por quem ele tinha uma paixão. Ou seja, o obstáculo que existia entre ele e a pessoa por quem ele era apaixonado. Mas o que a gente deu para notar, ele tinha um problema enorme com o pai. Tanto é que ele montou uma produtora, a KTM, que era uma empresa de propaganda. Em vez de ele crescer na propaganda na empresa do pai, ele queria montar uma para ele. Então, por exemplo, o Gil Gai contava bem com o pai, isso todos os funcionários da empresa falavam: ah, cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o pai? Quando ele brigava com o pai, cadê aquele filho da puta, aquele fedido? Então, assim, ele tinha uma diferença com o pai enorme. Ele achava o pai que era o dono do mundo. Ele queria provar que o pai não era tão dono do mundo assim. O Gil estaria abrindo uma produtora. Sabe-se que para abrir uma produtora tem um custo, e não é pouco. Da onde ele tiraria esse recurso financeiro? E com base nessa confiança que ele tinha de seu pai e também por ser empregado responsável pela contabilidade da empresa, ele começou a desviar dinheiro, ele começou a falsificar cheques, ele começou a dar pequenos desfalques, isso de uma forma continuada. Até que o pai descobriu. O Bazar é o instrutor de voo. Ele começa a dar aula para o Luiz Carlos Gai e sente que o Luiz Carlos Gai não está muito bem. Ele assume o controle do voo, com assim, segurança, e fala: olha, você não está muito bem, eu vou assumir o controle do voo. Estou sentindo que você não está bem. Segurança do voo, eu vou assumir o controle. Você fica do lado, a gente vai fazer um trajeto normal, mas eu vou pousar o avião. No transcorrer do voo, ele falou: mas por que você está assim? Pô, você não acredita. Ontem eu conversei com meu filho e criar filho é meio difícil mesmo. E continuou conversando. E realmente eu percebi que tem uma fraude enorme no departamento financeiro e com certeza é o Gil Gai, porque é ele que trabalha lá. Durante o jantar, perguntei para ele se estava envolvido e ele falou que não estava envolvido. Fui dormir. Já durante a madrugada, ele bate na minha porta: pai, quero falar com o senhor. E os caras do Gai se levanta, vai até a sala e fala, Gil, o que você quer? Pai, foi realmente eu que cometi esse desfalque na empresa. Porque na verdade o senhor tem que me ajudar. Porque na minha cabeça eu só tenho interesse em te fuder. É isso que eu penso, eu quero te fuder de qualquer forma. E a confissão do Gil não foi só suficiente para o Luiz Carlos Gai. Ele determinou que o Gil fosse morar com a sua mãe e que inventasse algum jeito de devolver aquele dinheiro roubado, porque senão ia denunciar ele para a polícia. Naquela data seguinte, no dia seguinte, ele pediu para que todas as fechaduras da residência fossem trocadas, a senha de acesso do Gil ao interior da casa também fosse negada a ele e, inclusive, ele comprou câmeras de segurança para que fosse instalado na casa, acho que temendo alguma ação do Gil. Isso aconteceu 4 dias antes do crime. Isso foi uma quarta, quinta-feira e domingo realmente ele acabou sendo morto. E ele disse a essa pessoa que estava com medo da reação do que pudesse ter, justamente porque descobriu que Gil Gai praticava esses desfalques.
Isso também ficou muito claro, esse receio da reação de Girugai com essa iniciativa que ele tinha de se precaver, tomando cautelas de instalação de sistema de segurança, troca de fechaduras, tudo isso em razão da discussão que ele teve e a partir dessa discussão, Girugai saiu da empresa e da casa. Na segunda-feira, havia uma reunião marcada entre o Luiz Carlos Rugai com um advogado, justamente para que ele pudesse, a partir daí, deflagrar uma investigação, deflagrar uma dissolução daquela sociedade de uma forma jurídica e também deflagrar uma investigação criminal contra o Gil Rugai. E ele morreu no domingo, na véspera do dia que ele tinha uma reunião marcada com um advogado. O que chamou a atenção, assim, né? Duas coisas quando ele chegou no local. Primeiro, dizendo que ele não sabia o que tinha acontecido, mas o funcionário da referência avisou, falou: Gil, vem para cá que mataram seu pai e a Alessandra. Esse funcionário foi ouvido e, inclusive, eu ouvi um policial que testemunhou o funcionário falando isso para ele. Porque ele chegou no local dizendo que não sabia o que tinha acontecido. Na verdade, ele havia sido informado. Uma pessoa que quando soube que o pai morreu, ou pelo menos simulou um conhecimento de que o pai tinha morrido, ele fica preocupado, sem dar nenhuma reação, sem modificar a sua personalidade. Eu desafio qualquer pessoa aqui a saber que o pai tinha sido morto, assassinado, não brotar uma lágrima, não entrar num desespero, não entrar num momento de transe, ainda que a gente possa censurar depois quando a pessoa faz alguma coisa, às vezes agride alguém, tal é a alteração ao saber que um pai foi assassinado, que uma mãe foi assassinada, que um filho. E segundo ponto que chamou muita atenção, ele perguntar do calibre da arma, se eles haviam sido mortos com a mesma arma, se o calibre era muito perigoso, qual a arma do calibre de um policial. Simplesmente ele queria saber do mecanismo de arma, funcionamento de uma pistola, perguntando para um policial que estava ali a fazer o trabalho policial em razão do assassinato de seu pai e de sua madrasta. Isso não é normal, isso não é esperado de uma pessoa que transita naquilo que nós podemos chamar de normalidade, ou de pelo menos que tem uma personalidade dentro daquele conceito de normalidade que nós todos conhecemos. Contrariou tudo o que nós levantamos durante o inquérito, até porque ele já tinha feito um curso de tiro de pistola semiautomática 380. Então ele sabia qual era o calibre, sabia como era a arma. Tanto é que ele comprou um coldre para uma arma 380 Taurus. E olha só como é um absurdo até. O advogado perguntou: doutor, o senhor sabe isso? Eu já comprei um set de produção. Eu falei: doutor, eu não tenho nenhuma tarimba nisso, não tenho habilidade nenhuma. O senhor sabe que coldre é usado em set de produção para guardar lápis? Aí eu falei: doutor, para mim, coldre é usado para guardar arma. Lápis, guarda em lapiseira. Guarda em um estojo, né? Mas ele quis alegar o seguinte, que o coldre foi comprado, como o pai trabalha com propaganda, ele comprou um coldre para colocar lapiseira, que ajuda no set de gravação. E na verdade também isso foi inócuo, até porque no interrogatório dele, o Gil falou: Gil, por que você comprou o coldre? É porque na verdade eu tinha intenção de comprar uma arma de fogo. Até que ele tinha um panfleto das instruções, os documentos necessários para comprar uma arma de fogo. Eu falei: mas eu até na época perguntei: pô, mas você não tem arma, você compra o coldre primeiro? E se não, porventura você muda a característica da arma, a arma você quer comprar a arma? Eu falei: mas eu achei bonito o coldre e acabei comprando. No julgamento, quando ele foi interrogado, inquiriram o Gil Rugai e perguntaram para ele já que não era ele, quem tinha sido o autor? Mataram o pai dele. Não era ele na visão do próprio. Alguém matou o pai dele. Se ele sabia se alguém tinha interesse, se o pai dele estava sendo ameaçado, se o pai dele tinha algum inimigo que pudesse interessar a morte do Luiz Carlos. Enfim, nesses 9 anos, ao longo desses 9 anos, o que ele descobriu, seja por meio do processo, seja fora do processo, ele simplesmente disse que não queria saber quem tinha matado o pai. Ele, sem demonstrar nenhuma preocupação por saber quem tinha matado o pai, ele afirmou: não me interessa, eu não quero saber. Se um dia matassem o meu pai, eu iria saber, eu iria querer saber, e eu iria querer, por mais branda que seja a nossa justiça,
por mais injusta que seja a nossa justiça, por conta da suavidade de nossas leis, eu ia querer que ela fosse aplicada para aquela pessoa que tirou a vida de um ente que eu amo, que eu adoro, que eu tinha uma paixão, um exemplo de vida, meu pai, minha mãe, um irmão, um filho, uma esposa. Quer dizer, se alguém um dia tirar a vida de alguém dessa minha família tão próxima, eu vou querer até o último dia de minha vida saber quem foi que matou. Eu acho que esse desejo é natural da maioria das pessoas, mas parece que Giogai não se preocupou com isso. Ele declarou expressamente que não foi ele e que também não queria saber quem foi que matou o pai. E alega a inocência. O que chamou a atenção? Ele nunca conseguiu comprovar o álibi. No dia do crime, ele foi almoçar na casa de uma amiga e geralmente, quando acabava o almoço, como ele não dirigia, ele pedia um táxi. Nesse dia, ele não quis pedir um táxi. Ele disse que ia a pé até a Avenida Sumaré, essa amiga mora perto da Avenida Sumaré, e lá ele ia pegar um táxi. Depois, ele falou que pegou um táxi, foi até o shopping Frei Caneca. Nós entendemos o seguinte, a partir do momento que ele sempre negou o envolvimento e participação, ele teria falado para o advogado: doutor, eu estou sendo acusado de ter matado meu próprio pai e minha madrasta. O advogado teria perguntado para ele: foi você? Logicamente que ele iria falar não. A segunda pergunta lógica: já que não foi você, onde você estava? Eu estava no shopping Frei Caneca, segundo a versão dele. Essa versão nós não tínhamos ainda no inquérito policial, não sabíamos qual álibi que ele ia apresentar. Quando ele apresentou esse álibi, dias depois que ele foi preso, nós, até atendendo o pedido do advogado, nós fizemos uma diligência no shopping Frei Caneca e essas imagens já não haviam mais. O sistema de monitoramento já havia apagado essa imagem, então nós ficamos sem saber se realmente ele esteve lá ou não. Para a investigação ele nunca esteve, mas eu acho que isso também ele usou a favor dele. Ele esperou o máximo de tempo possível, justamente para passar esse tempo de não conseguir a imagem e justificar: olha, se vocês tivessem ido lá antes, nós teríamos conseguido a imagem. Chegando nesse shopping, segundo ele, estava muita fila, ele começou a andar a pé, começou a chover, ele apanhou um táxi e foi até a José Maria Lisboa, onde ele possui um escritório de propaganda. Os contatos não são efetivamente realizados imediatamente após os tiros. Há um lapso. O tempo esse suficiente para que ele pudesse sair da região de Perdizes num domingo à noite, com um trânsito praticamente inexistente, e chegar na região dos Jardins, onde ficava esse escritório, e ali pudesse fazer as ligações que a defesa usa como sendo o álibi dele. O prazo entre os tiros e os primeiros contato telefônico entre os vizinhos é bem compatível com o prazo que ele deveria levar para chegar até o seu escritório na região dos Jardins. Então, caiu por terra essa alegação de que, na hora que os disparos foram efetuados, Giogai estava nesse escritório e, portanto, não poderia ter sido ele o autor. E os advogados sustentam que o Luiz Carlos Giogai está fazendo um curso de instrução de voo. Num desses voos, ele, por equipamento próprio, ele gravou esse voo. Numa dessas gravações, ele teria filmado ações de traficantes. Esses traficantes então teriam vindo aqui de São Paulo para que essas imagens não fossem divulgadas. Então, eles teriam matado a Alessandra, teriam matado o Luiz Carlos Giogai, arrombado a porta da televisão e testado, dentre muitas fitas cassetes naquela época, ou fitas de vídeo, testado uma a uma até acharem a que correspondia a essa ação deles e levado essa fita embora. Porque o que eles falam? Que a televisão ela está chuviscada. Então eles entendem que o vídeo, na hora deles testarem essa fita, a televisão ficou fora do canal de sintonia e ficou justamente esse chuvisco na televisão. Para nós da acusação, da investigação, não. Na hora que ele puxou a estante para se defender do ângulo de visão do Gil, ele acabou desligando a televisão tirou o cabo e realmente ficou o chuviscado na tela. Para sustentar esse juízo, então quando eles chamaram o Alberto para depor com a instrutor de voo, eles, analisando casos antigos, envolvendo policiais, inclusive no DENARC, houve uma apreensão de drogas nesse aeroclube de Itu. Então eles vincularam o aeroclube de Itu com a apreensão de droga com o pai do Alberto e que o Alberto também poderia estar, que o pai do Alberto poderia estar envolvido com o tráfico de drogas.
premeditado pelo seguinte, olha como ele é inteligente. Ele está almoçando na casa da amiga. Geralmente, acabou o almoço, ele ia pegar um táxi. Ele ligava o táxi vinha. Se ele pegasse um táxi ali, ia ter um vínculo do telefone ao táxi. O táxi ia saber para onde ele levou. Ele falou, não, coincidentemente, nesse dia, eu vou a pé. Nada justificou ele ter a pé, porque ele ia a pé pegar um táxi na Avenida Sumaré. Se ele vai pegar um táxi na Avenida Sumaré, já teria pego um táxi na porta de entrada da casa da menina. Aí já não criou vínculo com o taxista. Mencionou shopping. Depois ele pensou que o shopping poderia ter câmera de segurança, mas até nos últimos dias falou, olha, vamos fazer investigação, ver se tem alguma câmera de filmagem. Logicamente já não tinha mais, já tinha passado vários dias. Ele já deveria estar com a arma. Já entrou pela rua Traipu. Na hora que a Alessandra abriu a porta, aparentemente ela não teve discussão nenhuma, ele já atirou. Já deu um tiro encostado nela. Realmente ele já foi premeditado a matar. A partir do momento que ele matou a Alessandra, o pai não teria outro final a não ser a morte também. Tanto é que houve a discussão, ele vendo que o pai não vai sair da sala de televisão, está escondido atrás de um estante, ele arromba a porta da sala de televisão, põe o pai para fora, mata o pai, também com tiro encostado. Vai até depois. Lá ele pega as roupas, dá para o zelador, entregar na lavanderia. E antes, não sei se ele não teve tempo, não pensou, joga a arma na coletora de água fluvial. Quer dizer, premeditado. Ele já foi armado, ele já sabia que não tinha chave, ele sabia que não ia conseguir devolver o dinheiro do pai, ele sabia que agora o pai não ia mais ajudá-lo, ele sabia que ele não ia conseguir sustentar a criação da empresa, porque ele estava tirando da empresa do pai para colocar na empresa dele. Então, logicamente, que a torneirinha havia secado. Então, ali ele ia perder o contato direto com o pai. Então, ele teria que prover sustento com o próprio trabalho. Ele não teria onde trabalhar. Então, realmente, ele falou, olha, ou agora eu pego uma parte da herança, mais ou menos isso, uma vingança. Tanto é que ele foi denunciado por um crime por ser torpe, ou eu não consigo mais montar minha empresa. Vamos colocar da seguinte forma. Um autor chegou no imóvel, não se tem condições de dizer se esse autor acessou o imóvel porque tinha um corredor lateral, poderia ser acessado pela frente da produtora, quanto aí tendo sim o acesso a um porteiro eletrônico pelos fundos. Mas com certeza alguém que frequentava o ambiente e alguém que tivesse conhecimento ou proximidade entre as vítimas. Isso notório, né? Deve ter batido na porta alguma situação assim. Alessandra apareceu e já efetuou um tiro que pegou no globo ocular. Ela caiu, deu mais 4 tiros, um encostado. Nesse momento, o Luiz Carlos e o Gai se fecham na sala de televisão. Eles estavam inicialmente nessa sala de TV, provavelmente comendo alguma coisa. Havia prato sujo nesse cômodo da televisão, então provavelmente eles estavam vendo televisão de uma maneira tranquila, relaxada, um final de tarde, início de noite. Quando houve esse desfecho, o autor adentrou no imóvel e em busca de Luiz Carlos, né? Luiz Carlos, apavorado diante da situação, resolveu se proteger no interior dessa sala, no interior do imóvel. Houve uma discussão entre eles que denota a primeira sequência de tiros com a segunda sequência de tiros. Verificando que o pai não ia sair para fora, ele vai lá, arromba a porta, puxa o pai, deixa o pai de frente para a esposa e mata o pai, também com um tiro encostado. E dali ele foge para o mesmo lugar. A arma foi encontrada posteriormente, alguns anos depois, numa galeria de esgoto pluvial, se eu não me engano, no prédio onde Gil tinha um escritório. Um ano e pouco depois, havia uma limpeza que o zelador desse prédio estava realizando, juntamente com um andarilho da rua, e foi encontrada essa arma e ele se lembrou que ali tinha houve, um tempo antes, um escritório em que uma pessoa estava presa por ter sido acusada de matar o pai e a madrasta. Chamou a polícia, essa arma foi levada para o Instituto de Criminalística, ela foi confrontada com as cápsulas que foram apreendidas na cena do crime. E essas cápsulas e essa arma, nessa perícia,
ficou constatado um confronto positivo. O Gil Rugai foi indiciado por infração ao artigo 121, homicídio qualificado, por motivo torpe. Ele foi preso temporariamente, depois foi preso preventivamente. Ele foi concedido uma liberdade provisória mediante um habeas corpus. Mesmo assim, ele foi submetido a júri popular e condenado a quase 34 anos de prisão. Ele está solto, ele está respondendo essa fase recursal em liberdade, apesar de ter sido condenado. Para nós delegados é um pouco incômodo essa situação, até porque nós temos certeza que ele é autor do crime e ele saiu junto com nós pela porta de entrada. Não há notícia dele. Eu pedi ao juiz que colocasse tornozeleiras eletrônicas com GPS para que ele ficasse ao alcance da justiça, para que ele ficasse sob os olhos da justiça. Só que o juiz, infelizmente, apesar de ter reconhecido essa periculosidade do Gil Rugai, ele indeferiu o nosso pedido. E durante o processo, ele deixando aqui a cidade de São Paulo, ele já deu indício de que não iria ver a lei penal ser aplicada. Ele foi se estabelecer sem qualquer aviso, sem qualquer comunicação, lá numa cidade no Rio Grande do Sul, cidade de Santa Maria, e estava lá. A sorte é que um canal de televisão o encontrou lá, fez um programa e com isso nós pudemos perceber que ele estava lá, foragido, lá em Santa Maria. Aí foi decretada a prisão preventiva dele, senão ele estaria lá até hoje, a gente não estaria até mesmo com dificuldade para realizar o julgamento, porque já deu indício de que não iria esperar a justiça ser aplicada. Acontece que o crime foi praticado antes de uma mudança legislativa e isso faz com que ele só cumpra em regime fechado 1/6 dessa pena. E ele já cumpriu algo próximo a 2 anos, então ele vai ter pouquíssimo tempo posteriormente, quando todos os recursos forem exercitados, esgotados, então ele vai ter pouquíssimo tempo preso, daqui a pouco ele volta para as ruas normalmente. Aguardo, daqui a 8 anos, talvez eu nem seja mais promotor nessa fase, mas daqui a 8 anos, se eu ainda não me aposentar, eu vou fazer questão de cumprir esse mandado de prisão desse rapaz. O que aconteceu no transcorrer aí de 9 anos, né? O pai do Alessandro acabou falecendo de desgosto, né? Porque ele viu a filha morta dessa atrocidade, não conseguiu provar que o Gil Rugai foi autor e nunca viu ele na cadeia. A mãe, uma senhora de idade, hoje também não quer mais saber de nada. Eles nomearam um advogado que os defende em todas as ações. E tanto é que eles até largaram a mão dos bens, eles não querem nem saber. E hoje eles contam os inventários em andamento, né? Que é o Léo, que é o outro irmão do Gil Rugai, que na verdade também o Léo defende o Gil. Acho que o Gil não é o autor. Então o que vai acontecer? Quando esse inventário for resolvido, toda essa partilha de bens, o Gil Rugai, logicamente, vai ser beneficiado, né?